Meus amigos, ainda falta muita coisa, mas está chegando a temporada nova do Golim Sports. Começando por isso aqui. Vocês estão vendo algumas imagens aí, né, cara? Eu não sei nem o que falar. Eu primeiro quero começar agradecendo, não seria possível sem vocês. Eu sempre tive um sonho, desde que eu criei o Golim Sports, um grande amigo meu, Felipe, um designer maravilhoso, criou o logo do Golim Sports. Esse logo que eu não canso de jogar na cara de vocês. E eu sempre sonhei em um dia ter um neon desse logo. Hora de gravar. E esse sonho foi realizado pela ajuda de vocês. A loja Tudo em Neon do Éder, que se tornou um grande amigo, o cara é sensacional, tornou isso possível. Vocês estão vendo algumas imagens aí em mais detalhes, eu tô postando em todo lugar esse neon porque é a coisa mais linda do mundo. Cara, esse neon tem quase 1 metro por 1 metro, ele é a estrela do meu novo cenário. Esse ainda não é o cenário definitivo, eu ainda quero deixar isso mais legal. Mas vocês já podem ver como é que tá o cenário novo aí, o Golim Sports gigantesco lá atrás, e ainda vai ficar muito mais bacana. O vídeo de hoje é falando sobre a história dos campeões, o Tampa Bay Buccaneers, que a gente viu ascender tanto nessa temporada e vencendo Chiefs, Bills, Packers, Saints para ganhar o Super Bowl 55, e a gente acaba não sabendo que tem uma história muito bacana de fundo. O Guia para o Torcedor Iniciante tem o objetivo de te introduzir na história de um time, isso ajuda a explicar a história da liga e te faz estar pronto para a próxima temporada, para você que acabou de escolher o seu novo time na NFL, ou para você que, assim como eu, é um apaixonado pela história da liga e quer saber mais e mais sobre isso, tá bom? Então, antes da gente começar, peço que vocês conheçam a Tudo em Neon, a loja que fez o neon do Golim Sports, que vai ficar até o resto da vida no meu cenário, eu não tenho dúvida disso, e que eu faço questão que vocês conheçam. O nicho, os caras fizeram o neon do Flow, então é claro que o nosso público é muito menor. O público do futebol americano é um nicho, mas eu não tô nem aí, porque eu tenho certeza que vocês que estão assistindo esse vídeo podem mostrar pros caras a força dos fãs do futebol americano. Eu só peço um favor, vai no perfil dos caras, vê o quanto é legal e segue eles lá. Se quiserem comentar falando que veio do Golim, manda ver, mas vamos mostrar a força do Golim Sports e do futebol americano aqui no Brasil, dando mais impacto que até o Flow Podcast. Meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa e vamos falar sobre o Tampa Bay Buccaneers. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Em 1976, o Tampa Bay Buccaneers estreava na NFL pela AFC West, mas calma, já no ano seguinte eles foram para a NFC Central e depois em 2002, quando teve o último realinhamento da NFL, eles foram para a NFC Sul, onde está até hoje. 1976 foi quando a liga expandiu 2 novos times, os Buccaneers e os Seahawks, fazendo assim com que a liga tivesse 28 times, 4 outros viriam depois. A expansão já tinha sido aprovada quando a AFL e a NFL se juntaram em 1970, eu já falei essa história várias vezes aqui no Golim Sports, mas a NFL estava esperando condições melhores de se expandir. É sempre uma dificuldade muito grande expandir para lugares que não tem NFL, e isso rolou em 1976. Como em muitos outros casos, tivemos um sorteio, um concurso para dar nome ao time e ganhou Buccaneers, uma referência a piratas do Golfo da Flórida do século 17 e tudo mais. O apelido dos Buccaneers, Bucks, já desde o começo, todo mundo prefere chamar de Bucks. As cores do time, como eu sempre falo aqui, vermelho, branco, laranja e cinza. Vocês podem ver que tem um pouco da laranja aqui, preto, tananã, e o cinza que estampa a calça e também o uniforme secundário. Eles jogaram até 1997 no Tampa Stadium, a gente fala pra onde eles foram depois disso, daqui a pouco. E o uniforme não era esse desde o começo. Os uniformes do começo eram bem simbólicos, eram um laranja, que com certeza vocês já viram, e o logo do time era um pirata com uma espada na boca. Muito, muito glamuroso. Os Bucks tiveram o pior começo da história de qualquer time na NFL. O primeiro técnico, John McKay, veio da faculdade pela primeira vez para um time da NFL por uma boa grana e a promessa de que ele teria uns 5 anos aí
pra montar esse time do jeito que ele queria. Já se esperava que não seria tão bom no começo. Todo time novo na liga começa com um Expansion Draft. É um draft em que esse time pega alguns jogadores de outros times para montar o seu time, além de participar do draft normal da NFL. E os Bucks deram muito azar nesse Expansion Draft. Ele foi melhorado depois desse processo com outros times e os Bucks acabaram pegando só veteranos e jogadores cortados. Foi uma tristeza muito grande. E tudo deu errado, na verdade, porque os escolhidos foram ruins, o técnico foi muito criticado porque ele usava um playbook muito de college, ele veio da USC, muitas falhas de draft. Logo no draft de 77, os Bucks podiam ter pego Tony Dorsett, um dos melhores running backs da história dos Cowboys, e acabaram com um tal de Ricky Bell, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, porque ele realmente não foi bom. Isso tudo resultou na famosa sequência de 26 derrotas seguidas para os Buccaneers. Tem até um documentário chamado 026 dos Bucks, que conta sobre essas 26 derrotas seguidas, até hoje um recorde da NFL, e também um 0-14, uma temporada 0-14, que na época foi um recorde e hoje já foi batida por Lions e Browns, até porque na época a temporada tinha 14 jogos, agora 16. E era um time horrível, cara, era um time péssimo, 5 derrotas por 0 na temporada de 1976, o John McKay tava literalmente pegando jogadores na rua e na CFL, a liga canadense, uma tristeza. O técnico John McKay chegou a dizer a frase: a gente não ganha em casa, não ganhamos fora, a gente vai fazer uma petição pra NFL pra gente jogar os jogos em campo neutro agora. A temporada de 77 teve 6 shutouts, perder de 0 shutout, né, nas 12 primeiras semanas, e aí depois encerrou a temporada com as 2 primeiras vitórias do time, contra os Saints e os Cardinals. A primeira vitória da história dos Buccaneers foi contra os Saints de Archie Manning, pai do Eli e do Peyton, que ele nega, mas a galera dizia que ele falou que seria uma desgraça perder pros Buccaneers. Até hoje o pessoal acha que foi o técnico John McKay que falou isso pro time só pra eles ficarem pilhados, mas o Archie Manning nunca falou isso na real. O ano seguinte também foi ruim, mas as coisas melhorariam um pouco. Um dos melhores da história dos Bucks é nessa época aí, que é o defensive end Leroy Selmon, primeira escolha geral de 76 e futuro Hall da Fama, talvez uma das únicas coisas boas dessa época aí. Teve até uma sequência de 5 vitórias seguidas em 1979, os caras até estamparam revista e tal. A temporada acabou com mais vitórias e derrotas, mais vitórias do que derrotas pela primeira vez em 79, e a primeira vaga do time nos playoffs, a primeira vitória do time na divisão, ganharam a divisão NFC Central. Parecia que os Bucks tinham finalmente vindo. Foram pros playoffs e venceram o primeiro jogo e perderam o próximo, mas parecia que o técnico realmente tinha aquele plano a longo prazo. Aí veio 1980, tomado por lesões, os Bucks só sobreviveram numa temporada 5-10-1, meio parecido com os 49ers, que depois de uma boa temporada, as lesões meio que acabaram com o time. 1981, melhor, 9-7, foi uma vitória incrível pra matar essa temporada, e esse 9-7 foi suficiente pra playoffs, mas perderam de lavada pros Cowboys logo na primeira rodada. 1982, a NFL foi tomada por uma greve gigantesca que fez a temporada ser encurtada e os Bucks chegaram aí pros playoffs, mesmo todo mundo indo meio mal, e perderam de novo pros Cowboys nesses playoffs aí. E aí depois de 82 viria a pior fase do time, que eu vou passar até rápido aqui porque ela foi literalmente um buraco na história. Não literalmente, né, Gorim? Pra quê? Foi um buraco na história do time. De 1983 até 1997, os Bucks tiveram temporadas negativas. Nesse período foram 5 técnicos depois que o John McKay saiu em 1985. E foi triste porque nesse final de 70 os Bucks tinham o Doug Williams como quarterback, que era um cara bom. Ele teve aquela boa temporada e ele quis mais salário. E aí o dono dos Bucks, que era o Hugh Culverhouse, um cara que, cara, pode ter sido o melhor cara do mundo, mas como dono ele foi péssimo pra esse time. Ele não quis pagar o Doug Williams, ele foi pra USFL, uma outra tentativa de liga que tava rolando, e aí quando ele voltou pra NFL ele ganhou um Super Bowl pelos Redskins. Então, putz grila, a gente podia ter um cara que ganharia o Super Bowl e tal. Além do azar, os Bucks eram péssimos em draft. Eles selecionaram o Bo Jackson no draft, primeira escolha geral, só que o Bo Jackson deixou claro que ele não queria ir pros Buccaneers, então ele acabou indo jogar beisebol nessa época. No ano seguinte ele foi pros Raiders e é um dos running backs mais incríveis da história da NFL. Os Bucks selecionaram Steve Young, que depois de um ano saiu e foi um dos melhores quarterbacks da história da NFL e dos 49ers, ganhando o Super Bowl. A história do Tony Dorsett lá em 1977 é tipo um time amaldiçoado, cara.
Foi tão feia a situação que os Bucks só tinham público nessa época quando tinha jogo dos Packers ou dos Bears jogando contra eles, porque aí os Packers e os Bears traziam gente pro estádio, na verdade. Os jogos dos Bucks não foram televisionados de 82 a 86, simplesmente porque ninguém ligava. Mas teve uma parte boa nesse momento, trazida pelo técnico Sam Wyche. Eu acho que eu tô falando errado, Wyke, de repente, Wyke, alguma coisa assim, eu não consegui achar a pronúncia do nome dele. Foi nessa época horrível que os Bucks trouxeram 3 jogadores que a gente vai falar bastante aqui: Warren Sapp, Derrick Brooks e John Lynch. Guarda esses 3 nomes. O dono do time, o Hugh Culverhouse, ele morreu em 1994 e os Bucks se refizeram quase do zero a partir daí. Os Bucks foram comprados pela família Glazer, que se tornou dona do time, até hoje, e eles refizeram os uniformes para algo que é quase igual a isso hoje. Lá em 2014 vai mudar de novo pra uma coisa horrorosa, mas aí a gente volta para esses uniformes, que são uniformes realmente maravilhosos. Eles contrataram Tony Dungy para ser o seu técnico, começaram a construir o Raymond James Stadium para mudar de estádio em 97, e as coisas realmente pareciam que ia virar, e viraram, cara. Em 1996 ainda foi lento, os Bucks estavam indo a se tornar o que seria muito bacana, mas foi em 96 que os Bucks vieram com a renomada defesa Tampa 2, criada pelo coordenador defensivo Monte Kiffin. A Tampa 2 é uma variação da Cover 2, né, uma defesa que o pessoal conhece aí. A questão é, a Cover 2, o backfield do campo, a parte mais de trás do campo, é coberta por... é dividida em 2, assim, e coberta essas 2 áreas por 2 jogadores diferentes. A Tampa 2, basicamente, ela faz com que o middle linebacker, quando ele veja que é um passe, ele recua. E essa cover 2 vira uma cover 3, o que significa que 3 setores lá atrás começam a ser cobertos. E isso foi muito bom. Não existe só cover 2, só cover 3, só Tampa 2, mas esse estilo defensivo foi muito importante para a NFL e é usado até hoje, mas muito. 97, as coisas melhoraram muito, começaram 5-0, voltaram aos playoffs, o último jogo no Tampa Stadium foi uma vitória contra os Lions no Wild Card, foram no divisional e perderam para os Packers, mas beleza, porque foi uma baita temporada. O Warrick Dunn, running back, calor ofensivo do ano em 97, aí veio 98, expectativas altas e foi ruim. Muitas derrotas por pouco, e aí 99 melhorou de novo. Venceram a divisão, fizeram uma temporada 11-5, a melhor da história do time até então. O Warren Sapp, que eu falei pra vocês, jogador de linha defensiva, foi o jogador defensivo do ano. Venceram os Redskins no divisional, mas perderam a final de conferência num jogo bem controverso contra os Rams, que ganhariam o Super Bowl. Por uma jogada ali que os árbitros deram uma bela de uma cagada ali, os Bucks podiam ter ganhado o jogo indo pro Super Bowl, cara. Podia ter sido bem diferente, mas o problema nessa época dos Bucks era o ataque. A defesa era número 1, mas o ataque estava muito abaixo da média, não conseguia produzir. O time estava resolvendo isso aos poucos e lentamente a gente veria um time de Super Bowl. O Derrick Brooks, outra lenda da defesa que eu falei pra vocês, ganhou o Walter Payton Man of the Year em 2000. Eles foram pros playoffs em 2000, perderam o Wild Card pros Eagles. Em 2001, de novo, foram pros playoffs e de novo perderam pros Eagles. Os Bucks estavam quase lá, várias vezes. E aí a gente fala sobre o Tony Dungy. Vocês talvez conheçam o Tony Dungy pelo técnico lendário que ele foi nos Colts. Foi o primeiro técnico negro a ganhar um Super Bowl, que foi o Super Bowl 41, com o Peyton Manning junto com ele. E ele foi muito importante nos Bucks para colocar o time num posto de competitivo e não a vergonha que era, sabe? Mas algumas decisões dele eram muito questionáveis. E talvez a última, que foi a pá de cal nele nos Buccaneers, foi que tinham alguns coordenadores ofensivos maravilhosos no mercado, como Norv Turner dos Redskins, e ele acabou promovendo o técnico de recebedores para coordenador ofensivo. Não foi legal, ele foi demitido e foi para os Colts, onde ele ganhou o Super Bowl em 2007. Mas pros Bucks foi muito bom trocar de técnico, porque eles contrataram o cara que era técnico dos Raiders na época, que era John Gruden, o hoje atual técnico dos Raiders. Olha só que interessante. Na época, você podia trocar técnicos por escolhas de draft, assim como você faz com jogadores. O Gruden veio pros Bucks em troca de 4 escolhas. A escolha de primeira e de segunda rodada de 2002, a escolha de primeira rodada de 2003 e uma escolha de segunda rodada de 2004, mais 8 milhões de dólares. E essa negociação foi tão absurda que a NFL proibiu trocar técnicos por escolhas de draft. E aí veio 2002.
Os Bucks foram colocados na NFC Sul com Falcons, Panthers e Saints, assim como é hoje. O Gruden começou a focar no ataque, que era fraco nos Bucks, e deu certo imediatamente. O time terminou a temporada 12-4, a melhor da história. Derrotaram os 49ers no divisional dos playoffs. Os 49ers nessa época, o técnico deles era o Steve Mariucci, que era um baita técnico, que quase foi para os Buccaneers também. Se vingaram dos Eagles na final de conferência e foram para o Super Bowl 38 contra o antigo time do Gruden, os Raiders, e ganharam aquele jogo por 48-21. O Gruden se tornou o técnico mais jovem da história a vencer um Super Bowl. O Dexter Jackson, safety dos Bucks, foi o MVP do Super Bowl com 2 interceptações. O Derrick Brooks foi o jogador defensivo do ano. O Super Bowl foi parecido com o 55, no sentido que a defesa garantiu a vitória, mas ela não seria possível se o ataque não fosse muito efetivo. E o jogo chegou a estar 34-3. Coincidência, né? Um Super Bowl que os Bucks ganharam, que a defesa foi muito bem, mas o ataque também foi, e que foi pouquíssimo competitivo. E vocês veem que nessa história que já tem mais de 30 anos, eu nunca falei de um quarterback dos Bucks, só do Doug Williams, né? Mas é porque os QBs nunca foram a parte mais forte dos Buccaneers até então, mas é importante citar o Brad Johnson, que era o quarterback nessa época e que se não fosse por ele as coisas teriam sido diferentes. Ah, e outro jogador lendário dos Bucks que jogou de 97 até 2012 no time é o Ronde Barber, cornerback, safety. O cara foi maravilhoso e é um dos principais símbolos desse time dos Buccaneers. Pena que os Bucks não sustentaram aquilo. Tinham atritos entre o Gruden e o general manager do time, que era o Rich McKay. Em 2003 ele foi ser general manager dos Falcons depois de sair dos Buccaneers, e até hoje ele é presidente e CEO dos Falcons, inclusive. Os Bucks tiveram 2 temporadas muito ruins em 2003 e 2004, depois do Super Bowl, as 2 negativas. Primeiro time da história a ganhar um Super Bowl e ter 2 temporadas negativas depois de ganhar o Super Bowl. Warren Sapp e John Lynch foram dispensados e a torcida viu que aquela fase boa tinha acabado. E aí foi aquele negócio, né? Todo time tá tentando ganhar. 2005 foi melhor, o time fez 11-5, foi pros playoffs com o Carnell Williams, um excelente running back que foi calor ofensivo do ano, perdeu no wild card pros Redskins. 2006, lesão, calendário difícil, fizeram 4-12, então aquela montanha russa. 2007, 9-7, foram um pouco melhores, mas perderam pros Giants nos playoffs que ganhariam o Super Bowl. É sempre importante destacar, são 32 times tentando ser campeões. 2008, 9-7 de novo, os Bucks campeões em 2002, mas tipo, indiscutível para um time mediano. Já era 2008, 6 anos depois daquilo. A verdade é que os Bucks não iriam mais pros playoffs até 2020 depois disso. Foram 4 técnicos em 10 anos depois que o Gruden saiu em 2008. Tiveram algumas boas temporadas no período, como eu falei, um 10-6 em 2010, mas aí foi interessante porque foi um 3-13 em 2009 e um 10-6 em 2010. Não deu playoffs, mas foi uma faísca de esperança, assim. Foram algumas boas tentativas de voltar à velha forma, teve alguns baitas jogadores nessa época, muitos deles que estão ainda hoje no time, e eu vou falar daqui a pouquinho. E a verdade é que até chegar em 2020, o time draftou jogadores que aos poucos, bem lentamente, fizeram os Bucks formar uma base muito sólida. Em 2014, o time mudou de uniformes, foi para aquele uniforme que tá aparecendo aí na tela para vocês, que é o uniforme famoso do James Winston, que ele usou desde que foi draftado em 2015, e que foi um uniforme muito feio. Graças a Deus eles voltaram para isso daqui em 2020. O Jason Licht virou general manager em 2014, é ainda hoje. O Mike Evans, wide receiver, foi draftado em 2014, é um baita de um wide receiver. E em 2019, depois de anos e anos de marasmo nos Buccaneers, Bruce Arians foi contratado. O time teve uma temporada 7-9, ruim, e apesar de ter jogadores excelentes, faltava algo. Faltava alguma coisa que elevasse o time a um time de Super Bowl, cara. Faltava alguma coisa que fizesse esse time, que tinha ótimas peças de ataque, ótimas peças de defesa, virar realmente competitivo. Em 2020, os Bucks contrataram o maior de todos os tempos, Tom Brady. Depois de 20 anos jogando pelos Patriots e 6 Super Bowls, Tom Brady resolveu mudar de time e foi para Tampa Bay. Junto com ele, Rob Gronkowski se tornou tight end da equipe, provavelmente o melhor de todos os tempos. Antonio Brown, um cara cheio de problemas, mas um baita talento de wide receiver. Até o kicker, Ryan Succop, veio esse ano. LeSean McCoy, Leonard Fournette, excelentes corredores. Fizeram um baita draft para ter provavelmente o melhor jogador de linha ofensiva do draft, que é o Tristan Wirfs. Draftaram Antoine Winfield Jr., um baita de um safety também. Aos trancos e barrancos,
barrancos, e os barrancos foram bem pesados. Os Bucks terminaram a temporada 11-5, não venceram a divisão, mas foram para os playoffs. Venceram Washington no Wild Card, venceram os Saints do Drew Brees no divisional, Drew Brees que tinha batido os Bucks 2 vezes na temporada e batido bonito. Venceram os Packers de Aaron Rodgers na final de conferência, foram ao Super Bowl contra os campeões, o Kansas City Chiefs, enfrentaram os Chiefs no Super Bowl 55 e venceram fácil. O Brady foi o MVP do Super Bowl e a cidade de Tampa feliz como nunca. Os Bucks estão no melhor momento da sua história. Os campeões Buccaneers eram tão inesperados de voltarem a ser tão bons assim que é até interessante de se analisar agora. Ninguém apostava nos Buccaneers campeões no ano passado e hoje eles são. Tem coisas pra melhorar, mas cara, a primeira temporada com tanta mudança foi numa pandemia, sem pré-temporada. E mesmo assim os caras ganharam o Super Bowl. Então, novos torcedores dos Buccaneers e antigos, que momento, cara. Vamos falar do time aqui e eu quero destacar jogadores que são agentes livres nessa temporada. Eu tô gravando esse vídeo antes de março e março é geralmente quando tem trocas. Então, se por algum acaso algum desses jogadores aqui não estiverem pra 2021, eu já quero deixar avisado desde agora que nesse momento que eu tô gravando, eles são free agents. Então eles podem sair, mas eu dou minha opinião se eles vão ou não. O quarterback do time, Tom Brady, 7 vezes campeão de Super Bowl, tem mais títulos do que qualquer franquia na NFL e já disse que vai voltar. Running backs, Ronald Jones, e aí tem o Leonard Fournette, que é um free agent, e o LeSean McCoy, que também é free agent. Vamos ver se o time mantém esses dois jogadores. Wide receivers, cara, muitos. Tem o Mike Evans, tem o Antonio Brown, tem o Chris Godwin, que é free agent, vamos ver se ele se mantém no time, e ainda tem o Scotty Miller e o Tyler Johnson, que mostraram que tem um potencial muito grande nessa temporada. Tight end, se eles só precisavam de um, eles têm 3 bons. Eles têm o Gronkowski, que é free agent, mas eu duvido muito que o Gronkowski saia dos Buccaneers. Eles têm o Cameron Brate e ainda tem o O.J. Howard, que era o principal tight end do time e acabou lesionando na temporada. Pode ser uma peça importante a partir de 2021. Eles têm uma linha ofensiva forte, como eu destaquei aqui. A linha defensiva tem Ndamukong Suh, que talvez saia do time porque também é free agent. E ainda tem o Vita Vea, que foi importantíssimo nos playoffs. E ainda tem Shaquille Barrett, que é free agent. Lavonte David, que é free agent, Jason Pierre-Paul e Devin White nessa secundária maravilhosa. O time dos Bucks é muito fechadinho e agora que eles viram como vencer, eu acho que vai ser difícil parar. É claro que vai depender do draft, vai depender de trocas e vai depender de manter essa galera, mas os Bucks estão no momento maravilhoso. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo de história de time dá um trabalho desgraçado pra mim, pra fazer o roteiro, gravar e tudo mais, e pro Gretão, nosso editor, pra editar os inserts, as artes e tal. E você só precisa fazer uma coisa pra ajudar muito a gente: dá um like, deixa um gostei aí embaixo, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal, que é tudo que eu podia pedir na minha vida. Meus amigos, muito obrigado, espalhem esse vídeo com os amigos de vocês que são fãs da NFL, são fãs dos Buccaneers, odeiam Tom Brady. Manda pra galera, manda pra galera. E muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Foi. I am sad and so